Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nossa aula de Direito Penal Militar é sobre o crime de abandono de posto e de outros serviços. Vamos lá então, o primeiro crime é este aqui, abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Que crime é esse? Primeiro nós temos que entender, vamos por parte, né? Abandonar significa largar, sair, né? Abandonar, desvencilhar, ir embora, né? Largar de lado, abandonar, sem ordem superior, ou seja, né? Posto, o que é? Porque olha só, abandonar posto, abandonar lugar de serviço ou abandonar serviço que lhe cumpria. Muito bem, então nós temos 3 situações que caracterizam o abandono de posto, tá certo? O posto, que é um local fixo de trabalho, por exemplo, o sentinela, aquele sujeito que fica na guarita, é um posto, é um local fixo, né? Ou ainda que não seja local fixo, mas é um local que ele tem trânsito certo. Por exemplo, provavelmente, quem é militar sabe disso, quem passou por exército sabe disso, ou até mesmo, né? Qualquer um já viu, né? Eu não sei se na sua cidade aí, ó, tem vila militar. E aí fica um cara lá, de serviço. Ele vai na rua, vai lá no início da rua, volta, tal. Ali é o posto de trabalho dele. Tá bom? Então imagina que eu, Marciano, estou de serviço lá na Vila Militar. Eu vou tirar o serviço lá. Das 8 às 10, das 8 da manhã às 10 da manhã. Tá bom? 9 horas, sabe o que é? Eu vou embora. Tá certo? Eu vou sair daqui. Ainda que eu vá para o quartel. Mas o meu posto de trabalho era ali na frente da vila. Isto é o abandono de posto. Tá certo? Podia até trocar posto aqui por lugar, abandonar sem ordem superior o lugar onde está tirando o serviço. O Código Penal Militar, ele preocupou com isso. Imagina se não tivesse esse crime. O sentinela que cuida do quartel, por exemplo, né, ele simplesmente não teria nenhuma reprimenda penal, tá certo? E o Código Penal serve exatamente para o cara ficar com medo. Poxa, se eu abandonar o posto aqui, além de uma cacetada na área administrativa, ainda vou responder por crime militar. Tá certo? Então, posto é o local de trabalho, um posto fixo. Abandonar posto fixo ou uma área determinada, tá? Ou lugar de serviço. Aqui não tem posto físico, né? Fixo, desculpa. Não tem um local certo. É mais abrangente, tá certo? O local de serviço, o lugar de serviço, diferencia de posto, porque o posto está ali, um local fixo ou pré-determinado. Desta ponta a isto aqui. Ali é um posto de trabalho. Ou lugar de serviço. É uma área mais abrangente do que o posto. Por exemplo, o sujeito está de serviço, ele está de serviço no batalhão. É o local de trabalho dele. Como assim? Ó? Claro, senhores. O sargento de dia, por exemplo, ele fica de serviço na companhia. Ali, aquela área da companhia, é o local de trabalho dele. Tá certo? Tá? Sem ordem superior, ele simplesmente vai para casa. E não interessa quanto tempo, se ficou 5, 10 minutos, não interessa. Tá? 1 minuto, abandonou, tá? Ainda que por curto período, desde que não tenha ordem. Você não pediu para o tenente, você não pediu para o capitão, para o superior, para o oficial de dia ou oficial de área. Você, sargento, você, cabo, ou você, subtenente, aspirante, não sei, ou tenente, que está ali no local de trabalho, se ausenta sem pedir permissão para o superior. Pratica esse crime de abandono de posto. Então, ó, primeira conduta, abandonar posto. Segunda conduta, abandonar lugar de serviço. Você está de serviço lá na companhia. Você está de serviço lá na praça. Você está de serviço lá na praça. Tá? Esse é o local de serviço.
tá? Para onde foi designado. Ou abandonar o serviço. Abandonar o serviço. É possível, senhores, é possível que o sujeito, ele recebe uma atribuição, tá? Ele recebe uma atribuição para cumprir. Por exemplo, você é tenente, recebeu uma atribuição para localizar o desertor, tá certo? Para localizar o desertor. E você recebeu essa ordem, que para você realizar isso, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tá bom? Não significa que você vai encontrar o desertor. Mas nesse período você tem que ficar procurando ele na área onde ele foi determinado. Você, larga a mão desse serviço. Então, tudo bem que você não tinha um posto fixo, não tinha um local fixo. Você sabe onde está o desertor? Não. Você vai no bairro X, no bairro Y, vai na chácara, tal. Você não tem um local fixo de trabalho, porque senão seria abandono de posto. Você não tem uma área determinada, senão seria abandono de lugar de serviço. Mas você recebeu aí uma atribuição para localizar, ou tentar localizar, num período das 8 da manhã às 5 da tarde, o desertor. Meio-dia você abandonou esse serviço. Isso aqui não vai dar nada, eu sei que não vou encontrar mesmo. Então houve abandono de serviço antes de terminá-lo. Abandonar o posto de trabalho. É o exemplo, é o sentinela. Ou você, imagina você, Marciano, eu fui escalado para trabalhar na Expoagro. Lá é o seu lugar de serviço, porque foi designado para trabalhar na Expoagro. Você, saiu fora dali do local. Simplesmente, ou voltou para o quartel, ou foi para casa, abandonou o lugar de serviço. Mas a minha área não era fixo. Sim, mas o lugar de serviço era na Expoagro. Você podia passear ali, andar em toda a Expoagro, mas não sair dali sem ordem do superior. Abandonar o posto, local fixo ou pré-determinado com espaço mais curto do que o lugar de serviço. Abandonar o lugar de serviço, melhor exemplo, você pensar nisso. Fui escalado para trabalhar lá na Expoagro. E eu simplesmente, era para ficar até 6 da manhã, só fiquei até a meia-noite e vazei. Então, ou seja, antes de terminar. Ou então, recebeu uma atribuição e não termina o serviço. Engraçado, isso aqui, abandonar serviço, pode ser que você não abandone o posto, não abandone o local. Sim, porque você, sargento de dia, recebeu uma atribuição do comandante de companhia, por exemplo, porque ele quer que você conta todas as munições. Isso é o seu serviço, está ali. Você abandonou isso, mas você não saiu do posto, não saiu do local, mas praticou esse crime porque abandonou o serviço que ele cumpria, tá certo? Antes de terminá-lo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Descumprimento de missão, crime quase igual. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Missão é uma atribuição, é um encargo, né, que o superior lhe encarrega para você cumprir, tá bom? Você recebe uma missão, não interessa se você está num posto ou não. Aqui é outro crime. Você recebeu uma missão, tá? Simplesmente você não cumpriu a missão. Aqui é deixar, é uma conduta omissiva. Aqui é uma conduta ativa, porque abandonar, sair do local de trabalho, sair da área de serviço, tá certo? Não executar o serviço, né? Ou abandonar o serviço. Em vez de terminar o seu trabalho, você foi antes de terminar para casa. Está aqui, tá certo? Agora, no descumprimento de missão, é uma conduta omissiva. Você deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Esta missão aqui é uma atribuição específica. O que é uma atribuição específica? Olha só. Sujeito que falta o serviço. Ele praticou este crime, professor? Não.
Por quê? Faltar o serviço não é uma missão determinada, a escala de serviço, não. Você pode até praticar qualquer um outro crime ou ficar só na falta disciplinar. Agora, você está lá de serviço, o oficial de dia lhe pagou uma missão. Você está de serviço e o oficial de dia lhe pagou uma missão. Você não cumpre essa missão, você não executa, aí praticou isso, tá certo? Deixar o militar de desempenhar a missão. Interessante, aqui não interessa se está de serviço ou não. Você não está falando de abandono de posto, de local ou abandono de serviço. Aqui é abandono de missão, ou seja, descumprimento de missão, estando ou não de serviço. Basta que seja militar. Agora aqui já exige, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado. Ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Tá certo? O relapso. Aqui o militar recebe uma atribuição, pode até estar fora de serviço. Por exemplo, imagina o seguinte, o sujeito o sargentiante deu a missão para o auxiliar dele, falou, faça uma escala extra aí, de um pessoal para dar um apoio num evento aí no futebol. Faça essa escala extra. E ele não cumpre, ele não faz a escala. Ele descumpriu uma missão. Porque deu uma função determinada para ele, deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi atribuída. Quando fala a missão que lhe foi confiada, então tem que ser algo certo. Tá certo? Ele não está ali guarnecendo aquela área, não, cuidando, porque senão seria abandono de posto. Ele recebeu uma atribuição certa e não cumpriu, abandono de descumprimento de missão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e é subsidiário, porque ele fala se o fato não constitui crime mais grave, tá certo? Não deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Missão é uma atribuição que é paga, que é atribuída à pessoa, mas certo, definido, não é algo aberto. Vai tirar serviço lá em tal lugar. Não vou, não foi deu descumprimento de missão? Não, tá certo? Se você faltou a escala, porque agora, se você recebe uma missão específica, por exemplo, elabore a escala de serviço, você está aqui hoje trabalhando, faz aí, auxiliar do sargentiante, faz aí uma escala de serviço, uma escala extra aí para incluir uns policiais aí de reforço. O sujeito deixa de fazer a escala extra, a missão específica dele, fazer a escala extra, não descumprimento de missão, tá bom? Se é oficial ou agente, a pena é aumentada de 1/3, claro, porque se for oficial, ou seja, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general, no caso do pessoal das Forças Armadas, aí o Código Penal Militar trata com maior severidade, porque, claro, imagina um oficial que recebe uma missão e não cumpre, o impacto negativo é maior, tá? Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade, claro. Ou, se for oficial, mas não comandante, é 1/3. Se o agente recebe, ele tem uma função de comando, e aí não interessa se é oficial. Porque às vezes você, sargento, tem uma função de comando. Você comanda um núcleo de polícia lá de uma cidade interior. Você deixa de cumprir uma missão que lhe foi determinada. Por exemplo, o comandante do batalhão deu uma missão para você que fosse até uma determinada área, e fizesse um levantamento das famílias que ali estavam. Porque ali ia ter um despejo, e ali ia ter uma reintegração de posse, vamos dizer o seguinte, você não foi fazer esse levantamento, recebeu uma missão determinada, é comandante do núcleo policial militar, ainda que não seja oficial, ele fala, se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. Se ele é oficial, mas não tem função de comando, descumpriu missão, a pena é de 1/3, ou seja, além dos 6 meses a 2 anos, acresce-se 1/3, tá bom?
Se a abstenção é culposa, detenção de 3 meses a 1 ano. Deixou de cumprir uma missão por ser relapso, não observar o dever de cuidado. Por exemplo, achou que tinha cumprido, não cumpriu, tá certo? Mas bastava fazer ali ter um pouquinho mais de cuidado e ver que não tinha findado a missão. Nesse caso, se ele não teve o dolo de descumprir, porque às vezes você fala assim, Marciano, pega a sua equipe e vai lá na fazenda tal fazer um levantamento. Não vou. Tá certo? É uma missão. Me pagou essa missão. Eu recebi essa missão que me confiou. Eu não fui. Pratiquei este crime. Tá certo? Agora, eu não fui dolosamente, porque eu não quis ir. Tá? Agora, eu não fui, mas porque talvez a viatura estava meio estragada, não justifiquei, daria para eu trocar essa viatura por outra, ou seja, fui relapso. Aí, fui culposo, a conduta culposa, a pena é menor, detenção de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Deixar o oficial de restituir por ocasião de passagem de função ou quando lhe é exigido. Objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. Pena, suspensão do exercício do oposto de 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. O que é isso? Os senhores vão ouvir muito falar, quem é militar sabe disso, passagem de comando. Ora, se você é comandante de um pelotão e vai sair dali para outro, ou vai sair da unidade, ou chegou um outro oficial para assumir, você vai passar aquele encargo para outro. Vai passar aquele encargo? Não, vai passar aquele pelotão para outro. Tem uma relação do que você está passando ali. Entendeu? Isso é passagem, inventário do material. Muito bem. Se o oficial, não está deixar o militar, deixar o oficial de tenente para cima, né? Deixar o oficial de restituir por ocasião de passagem de função, ou quando lhe é exigido, ainda que não passou função, mas falou, passa aí o código que você tem para o tenente tal, não passou. Recebeu essa determinação de um superior e não passou. Ou quando lhe é exigido, objeto. O que é objeto? Tudo que tiver na sua responsabilidade, tudo que tiver no seu poder. Entendeu? Inclusive, armamento, tudo objeto. Plano. O que é um plano? Por exemplo, são as estratégias de atuação. Imagina que você tinha feito ali uma programação de atuação com o seu pelotão, com a sua fração. Não passou para o próximo. Carta, né, na verdade, é aquela representação geográfica de determinada área. Né? Carta topográfica, por exemplo, o pessoal usa muito para navegação. Cifra, né? Cifra é espécies de código para desvendar algo ou para comunicação, tá? Entre determinadas pessoas. E código como se fosse senha para descriptografar alguma coisa. Ou qualquer documento que lhe haja sido confiado. Ou seja, você é tenente, você está saindo do 3º pelotão e o Marciano está entrando no 3º pelotão. Você tem que passar para mim o comando, tem que passar para mim a função e todos esses materiais. Se simplesmente não passou ou a cifra, ou o código, ou ficou, por exemplo, com os talheres, com os copos, com a marmita, porque você quer levar de lembrança, sei lá, isto dá o crime de retenção indevida, que a pena é de suspensão do exercício do oposto de 3 meses, de 3 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Como assim? Você deixou de entregar um objeto porque você deu fim nele, então é peculato, meu irmãozinho. Aí a pena é mais grave, tá certo? Realmente, você não restituiu a pistola porque você deu fim na pistola, então é peculato. É um crime mais grave, tá bom? Se o objeto, plano, carta, cifra, código ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Claro, retém esse documento, né? E retém esses objetos, esse documento, né, ou código, plano, etc., e envolve segurança nacional. Aí a pena, evidentemente, que não é uma mera suspensão
do exercício do posto, aí já cai para detenção de 3 meses a 1 ano. Omissão de eficiência da força. Omissão de eficiência da força. Deixar o comandante, olha o crime, deixar o comandante, não é deixar o oficial, deixar o comandante de manter a força sob seu comando, em estado de eficiência. Suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. Muito bem, tá certo? Deixar o comandante de manter a tropa de forma eficiente, aquele cara desleixado, tá certo? Vamos imaginar, não tem nada para fazer, mas tem toda uma programação de treinamento e tal. Deveria, né, pessoal? Nós estamos falando aqui no mundo de Platão. Deveria o seguinte, ó. Isso aqui, geralmente, para a polícia não, para o corpo bombeiro não, né? Que trabalha em regime de escala e tal. Mas o pessoal do exército, por exemplo, tem o período de adestramento, tem toda aquela situação de preparar a tropa. Você é comandante de pelotão, você é comandante de companhia, você é comandante de batalhão, tem suas atribuições para manter a tropa eficiente. Deixar o comandante de tomar essas providências para manter a tropa eficiente. Pena, suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. Tá? Aqui não é deixar o militar, é deixar o comandante. Tá bom? Omissão de providência para evitar danos. Deixar o comandante, de novo, de empregar, deixar o comandante e não deixar o militar e não deixar o oficial. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares. Navio, aeronave ou engenho de guerra. Motomecanizado em perigo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Senhores, olha só. Primeira observação, comandante e perigo. O comandante, ele não toma as providências, ele deixa de tomar as providências, utilizando os meios que estiver ao alcance dele para evitar uma perda, uma destruição, uma inutilização de instalação militar, ou de um navio, ou de uma aeronáutica, navio ou aeronave, ou engenho de guerra, né? Motomecanizado, ou seja, um tanque, quando tiver em perigo. Por exemplo, incêndio, desastre, o cara não está nem aí. Ó. No caso de incêndio, ele tem que tomar todas as providências para salvar o armamento. No caso de incêndio, tem que tomar todas as providências para, claro, dentro do seu alcance, para evitar dano tanto às instalações, dano, perda, destruição das instalações ou dos equipamentos. Pena, reclusão de 2 a 8 anos, tá? Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, a pena diminui, detenção de 3 meses a 1 ano. Omissão de providência para salvar comandados. Olha só, nós temos duas coisas. Isso aqui, o comandante, ele não toma providência no que tange aos materiais, seja instalação ou os utensílios. Quando estiver em perigo a unidade militar, claro. Tá certo? Você imagina que um tanque de guerra está em determinado local, tá certo? E o comandante ali está vendo que está pegando fogo, ele não toma providência para tirar aquele tanque dali. Ele praticou este crime. Agora, se quem estiver em perigo é o seu comandado, o subordinado? Aí é este crime, ó. Omissão de providência para salvar comandados. O pessoal que está sob o seu comando. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave, ou quartel, ou sede militar sob seu comando, pena reclusão de 2 a 6 anos. Claro, senhores. Claro, imagina o cara que vê, está ali o navio afundando, ele sai de bordo antes da galera, ele vaza, ele praticou esse crime, deixar o comandante, no caso de perigo, de salvar os seus comandados. Está pegando fogo no quartel, ou seja, ou o quartel,
ele vaza fora e deixa a tropa. Não, meu irmão, você é comandante, você vai ter que ficar aí. Porque olha só, abandonar, deixar o comandante, né? Em caso de incêndio ou qualquer situação dessas aqui, ó, de não tomar as providências para ignorar ou salvar os seus soldados, os seus comandados, né? Soldado lá de senso, os seus comandados. Não interessa se abandonou o navio, abandonou a aeronave, vazou fora do quartel. Antes do quartel ou sede militar sob seu comando, saindo, ele tem que ser o último, não sendo o último a sair. Né? Eu sou o comandante, vi que o bicho está pegando, a aeronave está pegando fogo, eu sou o piloto, ou então eu sou ali o capitão ali que comanda o navio, né? Vamos dizer assim. Ou eu sou o comandante da unidade, eu vazo fora e eu tenho que ser o último, diz o CPM. Porque senão eu respondo por esse crime denominado omissão de providência para salvar comandados, que a pena vai de reclusão de 2 a 8 anos. E se for culposo, né? Se a abstenção é culposa, detenção de 6 meses a 2 anos, tá bom? Omissão de socorro. Cuidado com a omissão de socorro. Deixar o comandante de socorrer sem justa causa, sem justa causa, destaca aí, né? Se tiver justa causa, ele não responde por esse crime. Deixar o comandante de socorrer sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou náufragos, que hajam pedido socorro, pena, suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos, cacetado, o cara vai ficar em casa muito tempo, sem receber, claro, ou vai para a reforma, vai para casa definitivamente. Senhores, que crime é esse? Comandante, tá, podendo fazer e não faz, portanto, tem que ter, sem justa causa, você podia prestar, recebe um comunicado, um pedido de socorro de um navio, de guerra ou não, tá certo? Seja ele nacional ou estrangeiro, recebe um pedido de socorro de uma aeronave, tá certo? Tanto o navio ou a aeronave está em perigo, ele recebe um pedido de socorro e tá nem aí. Isso é omissão de socorro, tá certo? Omissão de socorro no crime militar, no Código Penal Militar, é quando o sujeito, né, o comandante, deixa de atender um chamado, né, de um navio, de uma aeronave, seja ela estrangeira ou nacional, tá certo? Que esteja em perigo, pena, suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. Não vai confundir, senhores, esta omissão de socorro do Código Penal Militar com a omissão de socorro do Código Penal Comum. Porque, olha só, aqui fala deixar o comandante, não é nem deixar o militar, é deixar o comandante de socorrer que estiver em perigo. Quem que está em perigo? Navio de guerra ou mercante. Na mercante é o navio que não é de guerra, a aeronave que não é de guerra, tá? Nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro, está passando rádio, tá nem aí. Pena, suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma, tá bom? Agora olha a omissão de socorro do Código Penal Comum. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave, iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse aqui é o crime praticado por mim, advogado civil, né?
que passa e vê uma criança abandonada, que passa e vê uma dessas aqui, uma pessoa inválida, eu pratico este crime, omissão de socorro. No militar, a omissão de socorro está ligado com aquele comandante que não atende um pedido de socorro, partido de um navio, de uma aeronave, seja ela estrangeira ou brasileira, que estiver em perigo. Então, é um crime, eu só trouxe esse 300 e esse 135 para diferenciar para você, tá bom? Embriaguez em serviço. Embriaguez em serviço. Embriagar-se o militar quando em serviço. Ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. São duas condutas num artigo só. O sujeito está de serviço. Ele entrou de serviço e, durante o serviço, ele embriaga-se. Ou seja, ele fica bêbado. Meu irmãozinho, praticou o crime. Ou então ele não bebeu em serviço, mas quando ele foi para assumir o serviço, ele chegou chapado. São duas condutas. Né? Você entra de serviço às 6 da manhã, vai sair às 6 da tarde. Ou vai entrar de serviço às 6 da manhã e sai às 6 da manhã do outro dia. Tem uma festa lá na companhia, você está de serviço mesmo, enche a cara. Professor, já fiz isso no quartel. Ah, não. Quem nunca fez, não é isso? Tá? Embriagar-se o militar quando em serviço. Ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. O cara vai lá assumir a parada, né? Vai assumir o serviço, está travado, está chapado. Praticou esse crime militar. Professor, isso aqui pode ser praticado tanto o pessoal do bombeiro, tanto da polícia, todo mundo, bombeiro, polícia militar, exército, marinha aeronáutica. O Código Penal Militar se aplica a todo mundo, tá bom? Pena para quem embriaga-se, ingere bebida alcoólica em serviço, ou chega chapado, chega embriagado para assumir o serviço, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Satisfação, um forte abraço, qualquer coisa estou à sua disposição.